Livro de Jeremias, capítulo 24. Jeremias. Jeremias. Achou? Jeremias 24. Manoel, se a luz estiver fraca, pode aumentar ali. Moia? Jeremias, capítulo 24. Bom, nós pegamos 1 hora, mais ou menos 1h20 de culto. Mas é palavra, não é? É assim, não é? Glória a Deus. Porque é para nós não, para vocês não se achar inferior às outras denominações que fazem um culto de 3 horas. Porque tem uns que começam às 18, termina às 21. Tem outros que começam às 19h30, termina 21, não é isso? Ou 21h30. 2 horas de culto no caso, né? Amém? Nós é apenas 1h20. Mas tem palavra e nós temos provado isso. Amém? Amém. Então é 1h20 bem aproveitada. O próprio apóstolo Paulo, para vocês terem noção do que eu estou falando, o próprio apóstolo Paulo confessou que o ministério dele e dos apóstolos, sabe qual era? O ministério do apóstolo Paulo e dos demais 12? Palavra e oração. Ô glória! Aprendeu, hein, Danilo? É isso aí. O ministério do apóstolo Paulo e dos demais 12 apóstolos foram palavra e oração. 2 ministérios. Ministério completo. Palavra e oração. Palavra e oração. Quem não tiver palavra e oração, pode ter louvor ou não pode? Cânticos espirituais, salmos, né? E aí vai. Né? Dança. Tem mais um detalhe, tá? Para vocês entenderem. Danças também é ministério, amém? Para quando vocês veem alguma dança em alguma denominação, não se escandalizar, amém? Dança é ministério. É que eu estou sem o caderno aqui para poder narrar tudo para vocês, mas uma oportunidade eu vou narrar, amém? Danças é ministério. Só para vocês terem ideia, Davi dançou, e a palavra diz que ele dançou na presença do Senhor. E vocês veem que ele não saiu da presença do Senhor de nenhuma maneira. Amém? Miriam também. Não somente Miriam, como a Miriam e todas as que a acompanhavam também dançaram. Amém? E tem mais ainda, tá bom? Tem muito mais. Você vê que a gente tem que estar na presença do Senhor, até com louvando ao Senhor, até com danças. Até com dança, tá? Com palmas, que mais? Com assovios, que mais? Com a nossa boca, que sai o assovio também, com a nossa boca. Isso aí, tudo que tem som, glória a Deus, é isso aí, tudo que tem som. Então não vai, se alguém inventar para vocês que algum instrumento é do diabo, não creio, amém? É mentira. O diabo não edificou nada. O diabo não fez nada. A única coisa que é dele próprio é a mentira. Glória a Deus. Então, estamos bem explicados então? Danças é um ministério. Tocadores é outro ministério. Jeremias capítulo 24. Versículo 1 em diante. Diz assim o Jeremias: fez-me o Senhor ver. Quem é que fez ele ver? Isso, Deus, o Senhor. Então ele está confessando para nós que o Senhor nosso Deus, e dele também, e o Deus de Israel, fez com que ele visse. Traduzindo, me deu uma visão.
Amém? Me mostrou assim, ó. Ninguém pode ver, mas ele podia, porque o Senhor estava mostrando para ele. Vamos lá. Fez-me o Senhor ver. Aí ele diz: e vi 2 cestos de figos postos, colocados diante do templo do Senhor. Olha que interessante essa palavra aqui. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos, colocados diante do templo do Senhor. Era um templo, vamos dizer assim, ó, como se fosse esse aqui mesmo. Amém? Um lugar realmente de adoração ao Senhor. Não a ídolos, não a imagens. Amém? Olha só o que o Jeremias está dizendo. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Então ele está narrando em que tempo foi. Para que nós não venhamos a ser nécios, homens e mulheres sem conhecimento, irmãos e irmãos do Jeremias em Cristo Jesus, sem conhecimento. Ele está narrando que tempo foi esse que o Senhor Deus fez ele ver 2 cestos de figos. É forte mesmo. E vamos pôr forte nisso. Por quê? Porque ele está falando para nós algo aqui, ó, e o Senhor nos revelando, que para poucos é revelado, ou não é? Para poucos. Mas olha o privilégio que nós temos hoje, né? De ouvir a voz do Senhor e saber assim, ó, realmente é o Senhor que está falando, porque senão seria impossível de eu, no geral, né, entender. Ou não é assim? Porque às vezes, e não poucas, até mesmo palavras de homens, nós temos dificuldade para entender. Você quer dizer o que com isso, ô José? Nessa tua palavra, que você disse assim, ó, mas na palavra do Senhor não. Ele narra e ele mesmo faz com que nós entendamos. Por quê? Porque essa mesmo é a vontade do Senhor. Que nós ouvimos a palavra dele, ou ouçamos, ou escutamos, e entendamos. Para quê? Para o bem nosso mesmo. Qual é o bem nosso de nós escutarmos e entendermos? Crescer na graça do Senhor Deus em todo o tempo. E depois sentir vontade de prosseguir mais ainda. Para quê? Para ganhar mais conhecimento ainda, até o final dos dias. Amém? 24, versículo 1. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Então, esse pessoal aqui, ó, era o pessoal mais importante de lá. Muito importante. Porque um ferreiro, se tirar todos os ferreiros do Brasil por muito tempo, sabe o que vai acontecer? Hã? Não vai haver mais armas. Ah, Celê, fala tudo isso não. Não vai haver mais gatos, coletes, bacias, baldes, machados, faca. foices. Foi isso. Aquele negócio de puxar terra, pá, garfo. Porque é tudo feito em quê? No fogo. Isso. É os ferreiros que se fazem. Isso. Se tirar isso, então, traduzindo, nesse tempo aqui, como é que ia fazer armas?
Isso, acabou tudo. Então, Israel aqui, nesse momento aqui, ó. Então aqui, Jerusalém, Judá, ó gente, Jerusalém é de Judá. Amém? Se você falar Jerusalém e Judá, você tem que colocar os dois juntos. Por quê? Falar de Jerusalém, você lembra de Judá. Samaria, você lembra de quê? Samaria, você lembra de Israel. Amém? Ainda que agora se confirmou, como disse o Senhor, que ele ia fazer das duas nações, Judá e Israel, né? Uma só. Amém? E assim é hoje, uma só. Quem mexer com Judá, mexeu com quem? Com todo Israel. Amém? Aí a briga é forte, não é? E além disso, ó, mexeu com qualquer um deles, mexeu com o Senhor. Isso. É ele quem luta por Israel e é ele, o Senhor, quem luta por nós. Amém. É isso aí. Nós agora não precisamos de lutar contra sangue nem contra carne, porque o Senhor peleja por nós. 24, versículo 2 agora. Aqui ele vai mostrar como é que era esse cesto e vai fazer nos entender claramente. Versículo 2. Um cesto de figos tinha figos muito bons. Era 2 cestos, amém? No versículo 2, ó. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos. Mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Não valia um centavo, não valia, como se diz, né? Uma moeda furada. Não valiam nada. Por quê? De tão maus que eles eram, que não se podia nem comer. Conseguiu entender? Amargo a ponto de não poder nem trocar. Tão amargo que você nem ia querer pôr na sua boca. Entendeu, Fred? É assim, não, Fred, não é? E o figo assim, o figo quando ele é bom. Figos. Uma deles eu gosto. Eu não gosto pouco, não. Entendeu, Danilo? Entendeu, Arnaldo? Figos bons. Ó, então aqui, ó, ele está dizendo, né? Ele está demonstrando para nós o que é que o Senhor fez ele ver. 2 cestos de figos. O primeiro era muito bons. Muito bons. Valia a pena ser guardado. Valia a pena protegê-los. Porque é figos. E figos dos bons. E nós sabemos que figos, ele é fácil de se machucar. Se cair no chão, ainda mais figos bons. Se cair no chão de tão bom que ele vai estragar e mesmo assim você não vai querer aproveitar ainda. De tão bom que ele é. Vamos lá. 2. Aí ele vai narrar como é que era esse cesto. Um cesto tinha figos muito bons. Você vê que não tinha nenhum ruim, hein? Como os figos temporãos. Então nós sabemos também aqui, ó, pela revelação aqui, que os figos temporãos são melhores. Isso. Figos temporãos, muito bons. Mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. Gente, quando os figos são muito maus, gente, só no olhar você já o despreza. É assim, não é? Não. Vai aí, moço. Dá de desdém. Vai aí, moça. Figo ruim, rapaz. Não sei nem como está vendendo esse figo. De tão ruim que são. Só nem olhar. Só nem olhar. Não preciso nem comprá-los. Porque eu estou vendo. Nem experimentar. Amém, vamos lá. 2. Um cesto tinha figos muito, muito bons, como os figos temporãos. Mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor, no versículo 3, ó. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, Senhor, muito bons. E os maus, Senhor, muito maus, que não se podem comer.
de maus que são. Então, versículo 4. Então veio a mim, a Jeremias, a palavra do Senhor, falando. 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, agora vocês prestam mais atenção ainda, bem? Como a estes bons figos que você viu lá no início, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Os figos bons que Jeremias tinha visto, o Senhor está comparando Judá com estes figos. Estão conseguindo entender? 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Como, você vê que é como é uma comparação. Quando você vê a palavra como na Bíblia, você entende isso aqui, ó. Não é que é daquele jeito, é como. É uma comparação para nós entendermos melhor. Como a estes figos bons, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro. Ou seja, aqueles homens que eles iam ver sendo levados, amarrados com a mão para trás, cabeça baixa, às vezes sem roupa, levado em cativeiro, porque agora Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém, tinha destruído Judá, amém? E estava levando eles todos como prisioneiros, estava levando eles para cativeiros. Então, esses homens aqui ia ver sendo levado em cativeiro para Babilônia, esses, diz o Senhor, são os figos bons. Então, esses aí iam ser levados para cativeiro, porque era para o bem deles mesmos, amém? Porque quando chegasse lá, eles iam ser tratados de tal maneira pelos de Babilônia, por causa do Senhor, amém? Porque o Senhor colocou eles lá para eles ser guardados, para depois, diz o Senhor, retornar para Israel. Porque é a semente que o Senhor ia plantar em Israel, como nós vemos no dia chamado hoje. Amém? Porque eles eram bons. Agora já deu para você entender um pouco, já de antemão, o outro cesto de figos que maus eram. Que eram aqueles que iam entrar na espada, e entrar no chicote, iam perder as suas vidas, iam morrer de toda espécie de jeito, porque eram muito maus. Amém? Vendo como é que faz entender? Quando o Senhor explica, vamos para a escritura? Amém. 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Para proteger a esses homens, eles foram para o cativeiro. Dá até para lembrar um pouco do irmão Fred, né? Porque quando ele ficou um pouco no cativeiro, foi para o bem dele também. Porque ele mesmo sabe disso. Olha aí, ó. No mesmo dia, essa casa aqui, no mesmo dia que eu fui para lá, se eu não tivesse ido, eu estaria morto dos 3 que morreu. Olha aí, ó. Porque um morreu na frente da minha casa, baleado, e os outros 3 lá dentro da casa. O cara veio matar todo mundo dentro da casa. Olha aí, ó. Eu andava junto. Agora me explica aqui, irmão Fred. Como é que eu sabia dessa palavra que você está falando agora? Porque eu acabei de narrar que assim era você. Se não for o próprio Senhor que falou isso. E às vezes o Senhor ele prende você num canto para você ser salvo de uma coisa pior que Aí, possa acontecer a você. Você foi para o cativeiro para o seu bem.
É assim, não é? Senão aqui agora você não estaria. Amém. Vamos lá então, continuando. Versículo 6. Aqueles que foram para o cativeiro, assim também foi para com você, viu, meu frente? É só você ficar atento. 6. Porém os olhos sobre eles para seu bem, os que foram para o cativeiro. Porém os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei. Vou traduzir. E edificá-los-ei, e farei nascê-los de novo, e farei os fortes, e farei deles uma nação, e não os destruirei. Eu os plantarei, e não os destruirei. Amém? E plantá-los-ei. Olha o que eu falei. E não os arrancarei. Estão lá plantados até hoje. Tem quem arranca de lá? Não. Pode entrar todas as nações contra Israel, que arrancar de lá, isso não vai suceder. Amém? Nenhuma ferramenta preparada contra Israel vai funcionar. E nem contra vocês. Eu mandei esse versículo hoje pro meu sobrinho. Amém, glória a Deus. Vamos continuar. Porém os olhos sobre eles, versículo 6, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, Jerusalém, Judá, Israel. Voltando no cativeiro, né? Voltando no cativeiro. E assim foi, amém? E edificá-los-ei, tornarei eles fortes, e não os destruirei. Plantarei eles, cuidarei deles, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. 7. E dar-lhe-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão povo por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Assim também é para conosco hoje. Amém? Se o Senhor não colocar a vontade dele em nós, para que nós venhamos a nos convertermos a Ele, jamais isso poderá acontecer. Como é assim mesmo, eu falei ontem. Amém? Não existe oração para converter ninguém. Não falei isso ontem? Nem jejum, nem dinheiro, nem prata, nem ouro, nem sacrifício, nem ofertas. Amém? Nada. A salvação está nisso, ó. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Estejais atentos à voz do Senhor teu Deus. Veja bem, nós somos chamados hoje. Por isso que o Senhor está falando sempre, ó. Nós somos chamados. Portanto, não desprezamos os nossos chamados. Amém? Nosso chamado, não vamos desprezar isso não, hein? Tem muitos aí, ó, que gostaria de estar na presença do Senhor como nós estamos, e não estão podendo mais, porque não encontram forças para poder retornar. Sabe por quê? Porque o Senhor já deu Você não me quer, você está me desprezando, você não está me honrando, você não está brincando com o meu nome, está brincando de estar dentro da igreja. O nome do Senhor, ele diz assim, ó, que vai ser glorificado em toda a terra. Amém? Ele disse que o nome dele ia ser blasfemado em toda a terra, por toda a gente? Não, ele disse glorificado. Mas tem alguns aí que têm feito o nome do Senhor Jesus Cristo ser o quê? Mas diz o Senhor, ó, ai deles, eles vão me pagar. As suas sentenças eu já decretei. Palavra do Senhor. Versículo 8. E como aos figos maus, que se não podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor,
assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Diz o Senhor, 9: eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, traduzindo, uma vergonha, um provérbio, um escárnio, zombando, tirando sarro, e uma maldição. Aonde eles forem, todo mundo vai falar mal deles. Olha esse povo aí, ó. Não foram eles que eram povo do Senhor? Não eram eles que diziam isso, isso e isso? Amém? Uma maldição em todos os lugares para onde, diz o Senhor, os joguei, os lancei, os arrojei. Foi o Senhor que jogou eles fora da presença dele. De tão maus que eles eram, diz o Senhor, para com a palavra do Senhor, de tão maus, de tão desobedientes que eles foram, o Senhor lançou eles de diante da presença dele. Vê que isso também para nós hoje não é impossível não, amém? Porque o Senhor também usou com eles de misericórdia nesse tempo aqui. Porque já imaginou se o Senhor fosse cobrar unha por unha, dente por dente, pé por pé? Hã? Ficaria algum? Tem família que é toda dizimada por causa da ação de um só. Amém? 10. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste quer dizer a doença também, tá bom? Enfermidades, até que se consumam de sobre a terra, até que se acabem, até que não reste mais ninguém, até que se consumam de sobre a terra, que dê a eles e a seus pais. Vamos falar um pouco sobre esse negócio aqui. Muitas coisas que está acontecendo hoje lá com Israel, a gente percebe que é um assalto. Estão tomando de Israel a terra de Israel e dando para outros que não tem nada de dono. Mas para que é isso? É para se cumprir a palavra do Senhor, porque ela não volta vazia. Amém? Já pegaram lá Samaria para dar para um outro alguém. Você vê que Cisjordânia, também Samaria, né? Está no poder de quem? Israel. Mas Israel está sendo bombardeado por muitas nações. E eu ouvi dizer que até o Brasil está nessa participação aí. Aí que o Brasil se voltar contra Israel. Amém? Todos que forem contra Israel serão contra o Senhor nosso Deus. Amém, Sani? É assim, não é? Então quem é contra Israel também é contra mim. Amém? Não que eu vou sair com eles na pancada, né? É contra mim no modo de eu falar, porque eu não vou apoiar nada, nem nenhuma conversa, nem nenhuma ação contra Israel. É como diz o Senhor, né? O Senhor disse que de duas nações Ele fará um só povo dele. Israel e os gentios serão um só povo para Deus. Amém? Então o Senhor hoje está usando de misericórdia para conosco, mas para com Israel não. Mas depois o Senhor vai deixar de usar de misericórdia para com os gentios,
e vai usar só com Israel. Amém? Então você vê que tem muitas coisas ligadas nisso. E esses figos aqui que tão maus que eram, que nem se podia comer, de tão maus que eram os próprios moradores de Israel. Estão me entendendo? Os próprios moradores de Israel, os próprios da nação. Tinha gente, vamos lá, tinha figos bons, isso, que nem se podia comer. Vamos para hoje? Nem todas as igrejas que existem no mundo, todas quantos levam o evangelho eterno, tem figos lá dentro que são maus, que não dá para comer. Amém? Não dá para você os suportar, de tão maus que são. Pode até ser, amados irmãos, pode até ser que aqui dentro deste lugar possa ter figos muito maus. Pode ou não pode? Assim não é? E também pode ter figos muito bons. Pode. Pode ter todos os figos nessa casa, todos ser bons. Ou não é assim? É só você chegar nas 7 igrejas. Oh glória, aleluia. É só você chegar nas 7 igrejas de Apocalipse que você vai ver essa parte. Você vê lá 7 igrejas. E não é todas as 7 que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção, não. Porque tem algumas igrejas ali que ele repreende, ameaça castigá-los, ameaça até tirar a salvação. Ainda explica um jeito de se salvar. É assim, não é? E tinha figos maus dentro daquelas igrejas? Tinha um figo lá que, mesmo sendo mau, o Senhor deu para ela uma oportunidade. Qual é o nome dela, moça ali? Jezabel. Era um figo mau. Mas o Senhor deu para ela a oportunidade. E ela não quis. E ela não se arrependeu, diz o Senhor. Por isso o Senhor a pôs numa cama enferma. E ela morreu. E ela morreu. Estão entendendo? Mas o Senhor deu oportunidade para ela, para que ela também se arrependesse. Mas era um figo tão mau que não se arrependeu. É assim mesmo. Eu faço porque faço. Comigo é assim. Não tem umas irmãs assim? Não tem uns irmãos assim? Não tem uns pastores assim? Porque quando diz irmãos e irmãs, é no geral. Tem pastores arrogantes. Pode ir? Posso, tá doidinha para ler? Aqui é... Mas lê alto, eu quero ouvir. Apocalipse 2, versículo 20. Jezabel, mas tem contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Tá vendo? Tanto ela como os que... Então tinha figos bons e figos maus. Jezabel já de cara, pela palavra do Senhor, porque ele falou assim, mas ela não se arrependeu. Então já sabe assim, é porque ela era um figo que não se podia comer, de tão mal que Amém.
Também tem uns desses hoje em diversas igrejas. Mas tem igreja que não tem. Tem igreja que não tem nenhum sequer. Nenhuma sequer. Todos são figos bons. Não estou falando aqui não, estou falando que tem. Amém? Se for aqui, glória a Deus. Amém? Amém. Né? Amém? Amém. Mas tem igrejas do Senhor que todos os figos são bons. E sabe, tinha E tem igrejas do Senhor também que 99 ou 8% é figos maus. Também. Porque poucos se salvarão. Mas tem igrejas que é no seu total. Tem uns que é uma certa porcentagem. Tem uma igreja aí, lá no Apocalipse, que o Senhor disse que tinha um resto que estava para morrer. Olha lá vai ela lá, eu tenho que aguentar isso aí também, ó. Entendeu? Então tem uns que, olha lá, ela já sabe de cor, tá vendo? Sardes. Então, pois é, muita gente prega, mas vamos ver quem é que vai pregar o correto. Olha lá, fala alto que eu quero ouvir. Apocalipse 3, versículo 2 por diante. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram processo, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Amém, glória a Deus. Entenderam aí? O Senhor, muitas vezes, eu como pregador, eu tenho que ameaçar as ovelhas. Tem. Ou não? Tem. Gente, vocês 4 são meus membros. Mas um item vocês não podem esquecer, que eu sou membro de vós 4. Amém? Amém. Então todos nós estamos na mesma situação, na mesma plenitude da graça. Eu sou membro seus e vós sois meus membros. Amém? Nem eu sou mais do que vocês e nem vocês mais do que eu. Eu preciso socorrê-los quando vocês estiverem com necessidade e eu tiver condições para socorrê-los. Da mesma sorte, eu para com vocês. Gente, se eu for rico hoje e vocês pobres, a ponto de estar necessitado, eu sou obrigado diante do Senhor, pela lei do Senhor, a suprir todas as suas faltas. Ai meu Deus, já pensou que eu for rico amanhã? Estão entendendo? Mas vocês também, na mesma situação. Se vocês amanhã, a sua história mudar para ficar tão rico, vocês têm que olhar essa palavra também. E observá-las e pô-la em ação. Espera aí. Eu aprendi do Senhor isso, Eu não posso deixar nenhum irmão meu, nem uma irmã minha necessitada e eu com dinheiro no banco lá, sendo corroído pelas traças, por ladrão até roubar. Se eu puder ajudar o próximo, tem que ajudar. Isso. É fazer tudo quanto está em alcance na tua mão, fazê-lo. Isso hoje. Vamos lá. Versículo 10 do capítulo 24 de Jeremias. E eu, o Senhor, enviarei entre eles a espada. Gente, o que é a espada? Para matá-los. Espada? Ou não é? A fome. A fome é para quê? Para a pessoa ficar com fome, fraca e debilitada. Sem forças para poder reagir. Por mais Mike Tyson que o irmão Arnaldo fosse, né? Vamos dizer assim, Mike Tyson é um bom de boxe, né? Hoje não é mais não, tá? Porque a glória dele se passou. Vamos lá. Então, ainda que o irmão Arnaldo fosse um homem muito forte, naquele tempo como Mike Tyson,
mas enviando o Senhor a ele a fome, ele ficaria totalmente debilitado, que seria como o Madruga, quando estava lembra do Madruga? Lá, com fome, com sono, ele dava